Olá, eu sou John Forman e eu participo de duas das diversas instituições que estão ajudando a FAPERJ a divulgar o programa Tecnova e o edital Rio Inovação 2013. Todas essas instituições vão estar promovendo diversas palestras e esclarecimentos sobre a chamada. A gente tem ideia de desenvolver algumas oficinas para apoiar as empresas interessadas em apresentar projetos nesse processo de preparação para a apresentação do seu projeto. E esse vídeo é mais uma dessas iniciativas. A nossa ideia aqui é produzir alguns vídeos que vão estar descrevendo diferentes etapas desse processo. E, para começar, nós vamos apresentar aqui uma visão geral dessa chamada do edital FAPERJ número 42 de 2013, que é justamente a chamada de seleção dentro do programa Tecnova para o Rio Inovação 2013. Esse edital já está no site da FAPERJ, você está vendo aí na tela o endereço do site da FAPERJ. Acessando esse site, você vai ter condições de olhar a página de editais, procurar o edital Rio Inovação 2013 e fazer o download desse edital, coisa que a gente recomenda bastante, que você tenha uma boa leitura dessa chamada e que possa, então, se organizar e decidir se vale a pena ou não apresentar um projeto. De qualquer maneira, nesse nosso vídeo aqui, a gente vai dar uma passada geral sobre os principais tópicos do edital, de tal forma que você que já tenha participado de uma dessas palestras ao vivo promovidas por todas as instituições em torno da FAPERJ, vai poder rever o que foi apresentado numa dessas palestras, ou mesmo para você que não teve oportunidade a assistir nenhuma delas, o vídeo aqui é um instrumento, então, de orientação para você. Eu esclareço desde já que eu não sou funcionário da FAPERJ e que as dúvidas aí que existirem terão que ser encaminhadas diretamente para a FAPERJ, mas a gente volta a esse ponto mais para frente no decorrer aqui da nossa explanação. Bom, quem é que pode participar da chamada Rio Inovação 2013? Primeiro, empresas brasileiras têm que ter sede no estado do Rio de Janeiro, afinal a FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro, e o faturamento tem que ser de até R$ 3.600.000, tanto no ano de 2012 como no ano de 2013. Esse edital vem sendo preparado desde meados de 2013, a data de apresentação dele é agora no início de 2014, mas as regras são tais que a empresa realmente precisa ter faturado no máximo 3.600.000, tanto em 2012 como em 2013, para poder participar. Outro ponto importante, a empresa ela precisa já existir há pelo menos 6 meses da data de publicação desse edital, ou seja, ela tem que já ter sido registrada até 21 de maio de 2013. Qualquer data de registro anterior a 21 de maio está valendo. Empresas com menos de 6 meses de vida, essas infelizmente vão ter que aguardar, elas não podem participar do edital de 2013. E além de estarem registradas há pelo menos 6 meses, elas precisam também comprovar algum tipo de atuação, de operacionalização. Uma empresa que esteja, por exemplo, inativa há 2 anos, se ela continua inativa, ela também não pode participar. Ela tem que demonstrar que está em operação, tendo feito alguma movimentação financeira, algum pagamento, enfim. Ela tem que demonstrar atividade com pelo menos 3 meses de antecedência em relação à data de publicação do edital. É óbvio que a empresa também precisa ter no seu objeto social o objeto compatível com os temas que a gente vai ver agora que estão previstos para esse edital. E, finalmente, não pode ter participado de um edital de 2010, do MCT, FINEP e FNDCT, até porque esse edital de agora da FAPERJ, na verdade, é uma atividade conjunta da FAPERJ com a FINEP. E, pelas regras, as empresas que estiveram contempladas nesse edital de 2010, elas não podem, então, participar desse edital agora. Quem concorreu e não foi agraciado,
não tem problema, está valendo para o edital de agora. Mas quem realmente teve seu projeto selecionado e recebeu recursos lá atrás, nesse edital específico, não poderá participar agora do edital de 2013. Quais são os temas? A FAPERJ está priorizando petróleo e gás, energias alternativas, tecnologia da informação e comunicação, saúde, segurança pública, esportes, turismo e tecnologias portadoras de futuro. No edital, vocês vão ver que cada um desses temas é descrito em maior detalhes, com exemplos de áreas que são consideradas inovadoras dentro dessa temática. E o último ponto, que é tecnologias portadoras de futuro, ele serve meio que como um coringa. Se você tem um projeto que é realmente inovador e que não se enquadra em nenhum outro tema acima, você ainda pode enquadrar ele nessas tecnologias portadoras de futuro, dizendo, não, ele é realmente, meu projeto é realmente inovador, e então eu quero concorrer com ele nessa categoria. Vão ser distribuídos até 25 milhões de reais para cada uma dessas temáticas. No edital vocês vão ver que cada tema tem um valor pré-definido, mas a ideia é o seguinte, se por acaso algum desses temas não conseguir projetos aprovados que cheguem ao montante ali reservado, esse recurso é então redirecionado, por exemplo, para um outro tema que está com mais projetos e que talvez já tenha atingido o limite de verbas estipulado. Então esses 25 milhões têm uma pré-distribuição definida no edital, mas isso vai poder mudar conforme a demanda, os projetos que serão apresentados. Características dos projetos. Uma coisa importante é que cada empresa participante pode apresentar um único projeto. Se você tem 2 ou 3 que estão aí na sua lista, você tem que pensar direitinho qual que você acha que é o projeto mais inovador, porque se você apresentar 2 projetos, os 2 vão ser desclassificados. Só um pode ser apresentado por empresa. E o que tem que ser apresentado? A ideia é que o projeto desenvolva um produto ou processo inovador a ser desenvolvido de tal forma que ele possa ingressar numa das seguintes etapas: certificação, produção e ou comercialização. Então você realmente tem que estar com um projeto que entregue algo que esteja prestes a entrar no mercado, que possa começar a ser comercializado, ou que entre então no processo de certificação, por exemplo, na área de saúde. Se o seu produto que for desenvolvido exigir uma certificação da Anvisa, você tem que estar prevendo no edital que ele chegue até esse ponto. Depois a Anvisa vai fazer a certificação e aí você, esperamos, possa colocar o seu produto no mercado. Se para ele entrar no mercado não é necessário uma certificação, então você não precisa se preocupar com isso, mas você tem que terminar o projeto em condições de já estar colocando o resultado do que for financiado para o mercado em geral. As atividades têm que ser desenvolvidas prioritariamente no Rio de Janeiro. O edital prevê ainda apoio para algumas participações em eventos relacionados, eventos científicos que obviamente podem ser fora do Rio, mas a ideia é que a maior parte das atividades desenvolvidas seja por empresas estabelecidas aqui no Rio e desenvolvidas também aqui no nosso estado. Vocês vão ver mais adiante que o projeto vai ter que indicar as referências metodológicas, os indicadores e mecanismos de certificação, se isso for exigido no processo de colocação do produto ou serviço ou processo no mercado. E, finalmente, o projeto pode ter um prazo máximo de 24 meses, 24 meses contados da data em que você realmente tiver o seu contrato, o seu projeto já tiver sido aprovado, você já tiver sido assinado o termo de contrato para a produção do projeto com a FAPERJ. Então, a partir daquele primeiro momento, aí sim que a gente começa a contar 24 meses e, obviamente, que você tenha um projeto que possa ficar pronto mais rapidamente, em 18 meses, em 14 meses, também é válido. 24 é o prazo máximo, mas você pode apresentar projetos que tenham uma duração menor. Passando adiante, valores solicitados.
Esse edital é focado em micro e pequenas empresas, daí o teto máximo de faturamento da empresa até R$3.600.000, e uma empresa com esse faturamento, ela vai estar podendo fazer uma solicitação para o projeto no mínimo de R$200.000 e no máximo de R$650.000. É importante indicar o seguinte, esse dinheiro vai ser oferecido para os projetos aprovados como subvenção econômica, ou seja, ele não precisa ser devolvido, não é um empréstimo, a FAPERJ vai estar financiando o produto, o processo ou serviço inovador que esteja sendo desenvolvido pela empresa, mas a empresa precisa comprovar uma contrapartida financeira mínima. Ou seja, além do recurso todo que vai ser solicitado à FAPERJ, a empresa precisa reservar algum recurso próprio e, junto com os recursos da FAPERJ, indicar as condições de aportar essa contrapartida financeira. O valor é bastante pequeno, é 5% para as microempresas, aquelas que têm faturamento anual até R$360.000, e 10% para as que faturam acima de 360 mil, mas, lembrando de novo o teto, não podem faturar mais de R$3.600.000 por ano em 2012 ou 2013. Outro ponto importante, a contrapartida financeira pode sim contemplar o custeio de despesas com a gestão do projeto, mas essa despesa tem um limite de 5% do valor total do projeto. E por falar em valor total do projeto, a ideia é que o montante total considerado como valor desse projeto submetido é, na verdade, o somatório do que está sendo solicitado à FAPERJ, mais a contrapartida mínima financeira oferecida pela empresa. E aí, lembrem-se que a contrapartida financeira é mínima. Você também pode botar no seu projeto valores acima do limite mínimo de 5% ou 10%. Isso não é um problema. E você, enfim, de qualquer maneira, se esse valor for superior ao valor mínimo, você tem que somar isso tudo para chegar ao valor total do projeto. Agora, é importante lembrar que a FAPERJ não financia toda e qualquer despesa. Existem algumas regras, itens que são financiáveis, itens que não são financiáveis. Quais são os itens financiáveis? Está aqui, a gente tem aqui de forma resumida, despesas de capital, que você inclui aí a parte de reformas, de compra de equipamentos, sejam eles nacionais ou importados, e aí você tem uma recomendação de que despesas de capital não sejam superiores a 38% do total do projeto. E em despesas correntes, vocês têm aí algumas regrinhas também. Vocês estão vendo aí que vencimentos e obrigações patronais, ou seja, pessoal contratado como CLT, ou contratação de serviços de pessoa física, esses dois itens são permitidos, mas você não poderia ultrapassar até 15% do valor total do projeto. Já a contratação de serviços de pessoa jurídica é considerado um item em separado e você também teria até 15% de despesas nessa rubrica. Em seguida, material de consumo, 26% do total. Diárias, para o caso de você estar prevendo viagens para participar de eventos, congressos, feiras, obviamente relacionados ao tema do seu projeto. Então, você pode ter até 2% em diárias e também até 2% do total do projeto em passagens ou despesas de locomoção. Tudo isso tem que ser justificado. Esses percentuais aí, eles são valores sugeridos e limites superiores indicados, mas, na verdade, você tem alguma flexibilidade. Você pode decidir que não necessariamente você vai querer gastar 38% com despesas de capital, você talvez não precise comprar tanto equipamento, e se você gastar, por exemplo, 20% apenas com esse tipo de rubrica, você poderia então estar realocando parte do recurso solicitado nessas outras rubricas. Os percentuais, nesse caso, deverão ser consultados junto à FAPERJ. Agora, quanto aos itens não financiáveis, aqui essa lista não é completa, você no edital, no texto do edital, você pode consultar, deve consultar a lista completa, mas a gente está trazendo alguns itens aqui importantes, porque assistência técnica,
plantas piloto, revisões de literatura, prolabore ou qualquer remuneração a sócios, despesas de rotina como luz, água, telefone, internet, correios, complementação salarial de pessoal que já está contratado na empresa ou construção de imóveis, nada disso poderia ser contratado, nenhuma despesa dessa pode ser feita com recursos que vierem a ser solicitados à FAPERJ. A lista continua: despesas contábeis e administrativas, taxas de administração, taxas bancárias. Você obviamente vai ter que abrir uma conta para receber os recursos da FAPERJ se o seu projeto for aprovado, mas se o banco que você abrir cobrar uma taxa, se você de repente está fazendo uma contratação de pessoa jurídica, tem que pagar um imposto relacionado àquela contratação e você, por algum motivo, perdeu o prazo, está recolhendo aquele imposto com atraso e, obviamente, aí você vai estar pagando multa, nada disso pode ser coberto com recursos que a FAPERJ vai estar repassando. Aí você teria que estar enfrentando essas despesas com seus recursos próprios e não com recursos da FAPERJ. Pagamento de bolsas, aquisição de veículos, enfim. Consultem a lista no edital da FAPERJ para ver tudo que não pode ser pago com os recursos que estão sendo solicitados. E atenção, de novo, é expressamente vedado o custeio de contas de telefone, celular ou fixo, internet, luz, água, locação de espaço físico, desenvolvimento de inovação, zeladores, secretárias, demais empregados que não estejam relacionados com o projeto. A ideia aqui é que você tenha na FAPERJ um parceiro apoiando o desenvolvimento do seu projeto inovador e não da sua empresa como um todo. Então, você tem ali a conta de luz total da sua instalação, obviamente inclui outros equipamentos e outras instalações que não são aquelas utilizadas pela sua equipe específica no seu projeto de desenvolvimento. Daí ter esse cuidado, porque não se deve colocar isso no seu projeto, isso não poderá ser financiado e pode até te prejudicar na avaliação do seu orçamento geral. Sobre a equipe, é preciso designar um coordenador do projeto. Esse coordenador tem que ter experiência técnica, ele já tem que ter vivência. Você está pedindo aí, então, num daqueles temas escolhidos, você está numa área específica. Esse coordenador, nesse edital, ele não precisa ter mestrado ou doutorado, embora, se ele tiver, isso conta pontos, é muito bom, mas ele precisa ter experiência técnica no assunto. E você tem que depois, inclusive, demonstrar essa experiência técnica através da apresentação do currículo desse coordenador, que tem que ter vínculo com a empresa. Ele pode ser sócio ou pode ser um funcionário registrado em carteira assinada segundo a CLT. Nesse aspecto, de novo, a gente já falou que só pode um projeto por empresa, mas cuidado, você pode ter aí talvez um grupo, 2, 3 empresas do mesmo grupo, e você está querendo então tirar proveito de uma pessoa muito qualificada que você tenha na sua equipe, um funcionário graduado. Se foi identificado que ele é o coordenador do projeto de 2 dessas suas empresas, você também pode estar com problemas. Então, a ideia é que você seja um único projeto por empresa e para cada projeto um coordenador diferente. Atenção a isso. Outro ponto importante é que as demais pessoas-chave participando do projeto, então técnicos que vão estar desempenhando papéis importantes aí na pesquisa, no desenvolvimento do produto, do processo, todas essas pessoas precisam ser sócios ou empregados em regime CLT. Se você, no seu projeto, você ainda não tem todo mundo contratado, você tem aí uma posição que você vai querer contratar caso o seu projeto seja agraciado, é possível indicar isso dizendo que você tem, olha, tenho já 2 ou 3 pessoas que já estão na minha equipe e vou complementar isso com mais 1 ou 2 pessoas. Mas já adianto que não deve ser
recomendado, a gente não recomenda que você coloque um projeto dizendo que você vai contratar todo mundo. Você provavelmente vai, com isso, demonstrar uma fragilidade do seu corpo técnico na execução do projeto, porque na verdade você não tem ninguém. Então aqui busque um equilíbrio, escolha um bom coordenador e alguns membros da equipe que já devem fazer parte do seu quadro e assim apresente o projeto, complementando talvez a equipe se for necessário. É importante saber também que o projeto vai ter que seguir um modelo, e esse modelo você pode obter através do preenchimento online do projeto no sistema Infaperj, e o prazo para isso é até 30 de janeiro de 2014. Você vai ter que fazer uma apresentação do projeto no formato digital através desse sistema no prazo estipulado de 30 de janeiro, e depois você vai ter que imprimir todos esses documentos que já foram, ou informações que foram colocadas em formato digital, elas vão ter que estar também em formato impresso, entregues até 7 de fevereiro na Faperj. Quem tem que preencher todas essas informações é um representante legal da empresa, e é importante dizer o seguinte, que se você não obedecer qualquer um desses critérios que estão no edital, o seu projeto vai ser considerado não aderente, e ao ser considerado não aderente, não vai ser mantido, ele vai ser desclassificado. Tá? Projetos que foram apresentados anteriormente, talvez em um edital da Faperj, eles podem até servir de base para o seu novo projeto a ser apresentado agora nesse edital Rio Inovação 2013. Mas ele precisa ser revisado e trabalhado para estar adequado ao que está se pedindo agora. Se você pegar um projeto antigo, que foi apresentado anteriormente, e apenas reapresentar ele agora nesse novo edital, você também vai ter o seu projeto desclassificado. E, finalmente, outra coisa importante, cuidado com modelos pré-preenchidos de projetos, porque se por acaso se identificar dois projetos iguais apresentados por empresas diferentes, os dois projetos também serão desclassificados. Então, essas são as regras aí do modelo de apresentação de projeto, e o prazo, de novo, é até 30 de janeiro na versão digital, e você aproveite bastante esse prazo, porque depois que você encaminhar de fato o projeto digitalmente, você não vai mais poder alterar nada. E, na verdade, apresentando dentro desse prazo, não há prioridade entre a empresa que apresentou, que encaminhou o projeto no dia 27 de janeiro, em relação àquela que só apresentou no dia 29. Todas elas vão ser tratadas como proponentes de projetos entregues dentro do prazo. Por outro lado, não deixe também para a última hora, porque você sempre tem essas questões de conexão com a internet, enfim. O ideal é que você ali pelo dia 28, 29, você esteja aí concluindo tudo e encaminhando em definitivo o seu projeto no formato digital e se preparando para entregar tudo até o dia 7 de fevereiro em formato impresso. Além do projeto, a gente tem que colocar documentos de habilitação também, ou seja, terão que ser apresentados ou os documentos originais ou cópias autenticadas do contrato social, do cartão do CNPJ. É importante aqui a documentação contábil, é exigido o balanço patrimonial de 2012 e também os balancetes de 2013. Normalmente, o balanço de uma empresa, ele fica pronto, os contadores aprontam isso ali em fevereiro, março, cumprindo o prazo da entrega da declaração de imposto de renda. Mas, para aqueles que já têm essa informação, nada impede que você apresente também o balanço de 2013, se ele já estiver pronto até final de janeiro de 2014. Mas tem que ser apresentado as informações contábeis tanto de 2012 como de 2013. E isso é uma exigência, inclusive, para as empresas optantes pelo Simples. Então, todo mundo interessado vai ter que apresentar essas informações contábeis, e isso é um fator que deve ser considerado nesse processo aí de preparação para a participação do edital.
A empresa tem que estar com alvará de funcionamento válido. É necessário comprovar o vínculo do coordenador do projeto com a empresa, então o contrato de trabalho, a carteira assinada dele, ou se ele é sócio, o próprio contrato social vai demonstrar que ele é um dos sócios da empresa. E, finalmente, a declaração de aporte de contrapartida financeira, tem um modelo dessa declaração no texto do edital. Consultem esses documentos todos, eles têm que ser, no caso da entrega digital, eles têm que ser todos digitalizados e anexados ao sistema Infaperj no formato PDF. Então, se preparem para já entregar essa documentação junto com o seu projeto. Agora, não é preciso se preocupar com isso nesse momento inicial, onde você ainda está entrando com o seu projeto que vai ser apreciado, mas é bom lembrar que se o seu projeto for aprovado nas primeiras etapas e continuar no processo de validação, há uma segunda etapa onde novos documentos vão ser exigidos. E aqui, de novo, é bom dar uma olhada no texto completo do edital, mas a gente trouxe aqui algumas informações, porque nessa segunda etapa, além de todos os documentos que já foram apresentados, você vai precisar também apresentar os seguintes documentos. Se a empresa for uma sociedade por ações, uma sociedade empresarial, você vai ter que mostrar a ata de designação dos atuais dirigentes, você tem que mostrar a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, a certidão de negativa de débitos relativas ao INSS, o certificado de regularidade junto ao FGTS, prova de regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal, e ainda o relatório de contencioso, se você tiver alguma disputa judicial, se sua empresa estiver sendo processada ou estiver processando alguém, a declaração de que não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em atividades perigosas noturnas ou qualquer menor de 16 anos, e, finalmente, a certidão emitida pelo cartório de feitos da Justiça Trabalhista da seção judiciária da sede da sua empresa. Se não me engano, ainda temos sim mais um conjunto aqui de certidões da Justiça Federal, certidão dos cartórios distribuidores de ações cíveis, protestos, fiscais e, finalmente, comprovante de residência dos responsáveis legais da empresa. Ou seja, para começar a participar, você não precisa se preocupar com nada disso. Mas vocês vão ver que no edital nós temos um quadro com os prazos de cada uma dessas etapas. E se sua empresa conseguir avançar, for qualificada, o mérito do projeto estiver legal, nesse momento em que você for notificado que a empresa está aprovada em mais essa etapa, você vai ter 20 dias úteis para conseguir todas essas documentações. Um comprovante de residência de um dos sócios, isso é uma coisa fácil, você consegue de um dia para o outro. Talvez algumas dessas certidões que estão sendo solicitadas, principalmente se sua empresa não estiver numa situação regular, elas provavelmente vão tomar mais do que 20 dias. Então é importante que você tenha isso em consideração e não necessariamente agora, já na hora que você estiver apresentando a sua proposta, você já precisa se preocupar com isso. Mas fique atento, pelo menos analise como é que você obtém cada uma dessas certidões, converse com o despachante, vá ao cartório, vá a uma das representações aí das diferentes instituições que emitem as certidões e declarações solicitadas, para entender o que é necessário e, enfim, não ver o seu esforço todo de participação desse projeto, de repente comprometido porque você já aprovado na etapa 2, você de repente não conseguir, não tenha condições de cumprir essas exigências aqui que vão vir pela frente. Bom, já estamos chegando ao final do nosso panorama geral do edital. Algumas recomendações, então vou reforçar novamente, baixem o edital. Se vocês não tiverem lido ele, é um trabalho de paciência, porque tem muito texto, muita regra, mas isso é fundamental. Você precisa entender todos esses requisitos, caso você esteja aí realmente interessado em concorrer para valer
com as diversas empresas que vão estar apresentando projetos. E por que ler? Exemplos, né? No item 5.5 do edital, a FAPERJ está lá dizendo que só vai considerar a execução financeira de contrapartida e de recursos da FAPERJ como gastos do projeto a partir da data de assinatura do contrato. Isso é importante. Muitas vezes você fica pensando, não, eu estou achando que eu vou fazer essa solicitação, eu estou com um projeto muito bacana, está muito redondinho, eu tenho uma grande chance de ser aprovado, e aí eu vou já adiantando alguma coisa do meu projeto, porque lá na frente, quando o projeto for apresentado e aprovado, eu vou pegar essas despesas que eu estou fazendo agora e vou me ressarcir. Isso não é possível. Você só vai poder se ressarcir, ou não vai nem se ressarcir, porque quando o dinheiro entrar, você vai começar a gastar, aí sim isso está sendo válido. Despesas feitas antes da data de assinatura são despesas da sua empresa e você não vai poder se reembolsar disso. Outro ponto importante, você vai fazer o seu orçamento, a gente vai ver isso mais à frente, e você vai estar lá colocando, por exemplo, o equipamento A ou B, você está colocando lá o material de consumo que você vai precisar. Tudo isso precisa estar respaldado por propostas orçamentárias. Então, no processo de se organizar para apresentar a proposta, você vai ter que encaminhar também cópias desses orçamentos que você teve para fundamentar os valores que você está colocando para os itens solicitados para a FAPERJ. Aqui a gente já pode adiantar, quer dizer, você não precisa necessariamente de uma proposta formal assinada em 3 vias. São válidas, sim, consultas a sites de comércio eletrônico, e-mails enviados pelas empresas que estejam aí te fornecendo esses orçamentos, mas enfim, você precisa se cuidar para estar com essa documentação na hora que você estiver apresentando o seu projeto. Além disso, nossa recomendação é que você veja possíveis gargalos para a sua realidade. Então, de novo, eu estava comentando, as empresas classificadas na etapa 2 terão 20 dias úteis para apresentar os documentos elencados no anexo 3, sob pena de desclassificação, que foram aqueles documentos todos de habilitação que eu tive falando agora há pouco nesse vídeo. 20 dias úteis pode ser pouco se a sua empresa não tiver regular em uma ou duas dessas certidões que estão sendo solicitadas. Às vezes é um problema até de recolhimento em atraso, que você até já fez o pagamento do imposto, mas isso pode impactar e é importante levar em consideração. Outra recomendação nossa, faça um primeiro orçamento geral do seu projeto, sem muito se preocupar em que rubrica você vai colocar o equipamento, a contratação daquele consultor como pessoa jurídica. Veja ali qual é o prazo que você tem, multiplique aí as despesas com a sua equipe ao longo desse prazo, veja se isso está dentro dos limites, porque muitas vezes você chega à conclusão que o projeto até pode ser desenvolvido em 18 meses, mas a equipe necessária, somando todos os salários, equipamentos, pode, por exemplo, ultrapassar o valor estabelecido pela FAPERJ como limite. Se for mais dos que os R$650 mil, que são o teto para cada um desses projetos, é possível você fazer uma adequação, alguma diminuição. O reverso também é verdade. Uma empresa muito pequena, pedir o mínimo de R$200 mil pode ser um desafio. Essa empresa tem condições de comprovar 10% de contrapartida, por exemplo, R$20 mil, é uma análise que tem que ser feita e isso evitará que você comece a desenvolver um esforço grande se você descobrir que não tem condições de apresentar o projeto. Outro ponto, inicie logo a inclusão do seu projeto no INFAPERJ. A gente vai ver num próximo vídeo como é que são os detalhes de inclusão do projeto no sistema INFAPERJ, mas a gente já adianta, vamos começar esse processo logo, porque é mais um ponto que pode funcionar como um gargalo se você deixar tudo para a última hora. Fechando então a nossa recomendação, subvenção econômica entre R$200 e R$650 mil, com uma contrapartida financeira mínima de 5% ou 10%, é uma oportunidade muito boa. Você vai
ter dificuldade para encontrar no mercado qualquer outra fonte de financiamento nessas condições. Então, estude direitinho, faça o dever de casa e comece a preparar o seu projeto, porque é uma oportunidade única que deve ser aproveitada. Obrigado. Estou concluindo aqui esse primeiro vídeo com uma visão geral do edital Rio Inovação 2013. De novo, o edital está disponível no site da FAPERJ e eu já adianto aqui também que dúvidas sobre qualquer um dos tópicos aqui apresentados ou que estejam no edital, elas devem ser encaminhadas por e-mail para esse e-mail que aparece aí na nossa tela. Então, fique à vontade para encaminhar suas dúvidas e questionamentos para esse e-mail. E não perca, veja aí a seguir o link para o nosso próximo vídeo, falando de como incluir o seu projeto no InfaPERJ. Obrigado e até a próxima.